A mensagem de hoje fala a respeito de nós ocuparmos a nossa mente com as coisas de Deus. Deus ele deixou as escrituras sagradas, ou seja, usou homens dele no passado, inspirados pelo Espírito Santo, para deixar escrita ali informações. É como se fosse um guia para as nossas vidas, um manual para nos guiar. Faça isso, faça aquilo, renuncie isso, renuncie aquilo. Quando você está passando por uma situação adversa, quando você está enfrentando algum obstáculo, o próprio texto sagrado tem ali orientações, como você deve agir, como você deve proceder. A orientação principal da palavra de Deus é nos conscientizar a importância de aceitar Cristo como Salvador. Quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor Jesus Cristo, aceitando Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, e passamos a seguir as suas orientações, as nossas vidas foram entregues nas mãos de Deus. E ali tudo o que possa acontecer conosco, se nós estivermos em obediência à palavra de Deus, irá contribuir para o nosso bem. Até mesmo aquilo que aparentemente a pessoa possa enfrentar, que aos olhos humanos você não consiga enxergar aquilo como algo bom na sua vida. Mas se você é fiel a Deus, se você está no centro da vontade de Deus, tudo o que você possa enfrentar, Deus irá transformar em bênção na sua vida. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo de número 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui o texto já deixa bem claro. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é de Deus e tem andado de acordo com a palavra do Senhor, tudo o que acontece na sua vida tem o lado positivo. Pode você não entender agora, mas um dia entenderá e verá como Deus trabalhou em seu favor. Eu posso citar como exemplo, e aqui no programa eu já falei várias vezes, citei várias vezes o caso de Jó. Nós conhecemos muito bem a história de Jó. Jó, ele era um homem reto, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal. Em um determinado momento, ele se deparou com algumas perdas. Ele chegou a perder tudo. Perdeu a saúde, perdeu os bens, perdeu 10 filhos de uma só vez. Olha que tragédia. Jó, diante de toda aquela situação, ele se prostrou diante de Deus e adorou ao Senhor. Deus não permitiu a Jó perder tudo e ficar doente para ele ser um sofredor. Deus permitiu para mostrar a todos a fidelidade de seu servo e o que acontece com quem permanece fiel nos momentos difíceis. Jó capítulo 42, versículo 10, olha o que o texto sagrado nos ensina. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Vamos analisar o texto. Os amigos de Jó foram visitá-lo. E ao chegar no local que o Jó estava, ao observar ali a situação dele, o sofrimento dele, começaram de uma certa forma a acusá-lo de pecado. É como se o Jó tivesse que encontrar algum pecado na vida dele para justificar aquele sofrimento todo. Na realidade, os amigos, ao invés de ajudarem ao Jó, pelo contrário, tentaram colocá-lo para baixo. E ali Jó, diante daquele sofrimento, ele foi orar a Deus pelos amigos. Olha o nível de espiritualidade do Jó. Olha o nível espiritual dele. Diante daquela situação, ao invés dele odiar os amigos, ele foi orar pelos amigos. E no momento que ele estava orando pelos amigos, a Bíblia relata que Deus virou o cativeiro do Jó, mudou a história do Jó. E a partir daquele momento, a história começou a mudar, a saúde restabelecer, os bens começaram a surgir novamente, Jó teve novos filhos, ou seja, Deus começou a entregar para o Jó tudo o que ele tinha possuído, só que agora em dobro. E ao mesmo tempo serviu para mostrar para Satanás
que um homem fiel a Deus jamais irá retroceder, serviu para mostrar para todas as gerações futuras até que ponto a pessoa pode ir, até que ponto a pessoa pode se deparar com perdas sem se levantar contra Deus. Não são poucas as pessoas que se levantam contra Deus porque perdeu o emprego. Olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais para a igreja. Eu estou na igreja buscando a Deus. Eu perdi o emprego. Eu não quero mais saber de Deus. Quantas pessoas viram as costas para Deus porque perdeu o emprego? Quantas pessoas viram as costas para Deus porque perdeu um casamento ou até mesmo alguém da família? A pessoa se rebela contra Deus. Não, não faça isso não. A Bíblia fala que se você é fiel a Deus, se você tem temor do Senhor, tudo que possa acontecer na sua vida, Deus transforma em bênção. Então agora procure ocupar a sua mente com as coisas de Deus. Quando a pessoa começa a se levantar contra Deus por causa das lutas, é sinal que a mente da pessoa ela não está sendo ocupada com os ensinamentos de Deus. E ela precisa, nesse momento, começar a rever algumas coisas. Olha o que está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8, a orientação que Deus passou para o Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus orientou a Josué: Josué, não se aparte da tua boca o livro da lei. Trazendo para os nossos dias, nós temos que meditar nas Escrituras Sagradas. Se nós meditarmos nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo irá encher os nossos corações e as nossas mentes com coisas boas. Quando nós nos depararmos com uma luta, uma adversidade, uma tribulação, nós não iremos nos rebelar contra Deus. Naquele momento da luta, naquele momento da tribulação, o Espírito Santo irá ministrar aos nossos corações alguma passagem bíblica para fortalecer a nossa fé. Agora, como é que o Espírito Santo vai trazer ao seu coração ou à sua mente alguma passagem bíblica para fortalecer a sua fé no momento de luta, se você não conhece nada da Bíblia? Como é que o Espírito Santo vai te lembrar algo que ele nunca te ensinou? Por isso é importante a pessoa não se apartar da boca o livro da lei. Como assim? É importante a pessoa ter o conhecimento bíblico. É só você ser uma pessoa organizada. Diariamente, tire um pouco do seu tempo para buscar a Deus. Tire um pouco do seu tempo para oração. Tire um pouco do seu tempo para a leitura bíblica e assim sucessivamente. Comece a encher a sua mente com as coisas de Deus. Se você começar a encher a sua mente com o que não presta, infelizmente, no momento da luta, da adversidade, você irá se rebelar contra o Senhor. Quando você alimenta a sua mente com as coisas de Deus, você vai agir conforme a palavra de Deus, você vai pensar conforme a palavra de Deus, você vai falar conforme a palavra de Deus, você vai administrar a sua vida conforme a palavra de Deus. E tudo aquilo que vem, que é contrário à palavra de Deus, por você estar ali revestido de conhecimento, você irá orar e repreender em nome do Senhor Jesus Cristo, você não irá aceitar. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Esse texto aqui é lindo. Aqui já fala, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Mas como é que eu vou falar segundo a palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus? Como é que eu vou administrar segundo a palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus? Como é que eu vou proceder conforme a palavra de Deus se eu não conhecer a palavra de Deus? Por isso que o povo é destruído por falta do conhecimento. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Ocupando a sua mente com as coisas de Deus, você vai falar, você vai agir, você vai administrar segundo a palavra de Deus. Olha, temos que guardar dentro de nós conteúdos bíblicos. Temos que guardar dentro de nós aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é puro, aquilo que é justo. Não guarde dentro de você lixo. Muita gente tem guardado dentro de si lixo. É o lixo do adultério, é o lixo da prostituição, é o lixo do medo, é o lixo do ódio, da mágoa, do ressentimento. Isso não provém do Senhor. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O texto sagrado já deixa bem claro como tem que estar a nossa mente. Nisso pensai. Pensai em quê? Em tudo que é verdadeiro. Pensai em quê? Em tudo que é honesto. Pensai em quê? Em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável. Pensar aquilo que vai trazer para você algo de bom. Não pense em coisa ruim. Não deixe a sua mente ser entregue ao pecado. Pense somente em coisas boas. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo de número 13. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo falou. Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Se você observar aqui o texto, já deixa bem claro, superação. Se a sua mente está sobrecarregada de pensamentos ruins, pensamentos de ira, mágoa, ódio, dor, você precisa superar o seu passado. Aqui o apóstolo deixa bem claro, uma coisa ele fazia, esquecendo das coisas que atrás ficavam e avançavam para as que estavam diante dele. Você tem que progredir, você tem que ter uma meta de vida. Você não pode continuar sendo escravizado pelo seu passado. O seu passado não pode continuar te dominando. Pelo contrário, você precisa superar o seu passado, precisa levantar a cabeça, entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e reconstruir a sua vida. Agora, a reconstrução de uma vida não é do dia para a noite. Eu não vou falar para você aqui que é fácil. Não existe uma fórmula mágica. A reconstrução de uma vida começa primeiramente você dando o primeiro passo. Eu vou mudar. A partir de hoje será diferente. E dependendo da vida que a pessoa tem, dependendo da quantidade de desestrutura dessa vida, pode levar um tempo um pouco maior para a reconstrução. É como você ter uma casa muito grande e com o passar dos anos essa casa se deteriorou. E agora você precisa reformar essa casa. Por mais que você queira reformar ela em uma semana, com diversos profissionais, os melhores profissionais, talvez os profissionais irão falar para você, olha, a reconstrução dessa sua casa, por mais que você queira que seja rápida, mas é necessário no mínimo 3 meses. Porque a laje, nós vamos ter que bater uma nova laje, tem que esperar essa laje secar. Eu não posso fazer nada nessa laje na primeira semana, eu tenho que esperar um tempo. Depois de 30 dias é que eu posso dar sequência no projeto de reconstrução da casa. É mais ou menos assim as nossas vidas. É comum você encontrar pessoas que às vezes querem uma mudança de vida e elas querem essa mudança no piscar de olhos. Elas até começam animadas, mas depois não vê nada acontecendo, porque é um processo, e ali elas entram em desespero e já desistem, acham que não vai ter mais jeito e volta à estaca zero. Muita gente volta à estaca zero porque não quer passar pelo processo do tempo. Aliás, Provérbios capítulo 4, versículo 18, nos traz um ensinamento, dando a entender como é que funciona a mudança de vida de uma pessoa. Olha o que o texto sagrado nos ensina. Provérbios capítulo 4, versículo de número 18. Mas a vereda do justo, aqui está se referindo à vida do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é que o texto sagrado aqui está dizendo? A vida do servo de Deus, a vida de uma pessoa que deseja uma mudança, essa transformação ela vai acontecendo gradativamente. Ela vai acontecendo aos poucos, como o nascer do sol. O sol não nasce de uma vez para nós, correto? Ele vai nascendo aos poucos. Você vai vendo o sol nascendo devagarzinho, até ser o dia perfeito. Assim é a vida de uma pessoa que precisa de uma transformação. Não será do dia para a noite. Tem transformação que você vai conseguir uma semana, tem transformação que você vai conseguir em um mês, tem transformação que você vai precisar de um processo de 2, 3, 4, 5 anos. Você tem que entender que é necessário você não desistir e continuar lutando.
Digamos que você está decidido a passar por um processo de transformação da sua mente. A sua mente não está bem, a sua mente está doente. Então você vai começar esse processo. Do nada você começa praticamente a ter uma recaída. Parece que não adiantou de nada você ter começado. Você continua lutando. Você começa a vencer novamente. Conforme você vai lutando, conforme você vai se esforçando, o Espírito Santo de Deus vai te fortalecendo. Algumas portas negativas na sua mente, elas começam a ser fechadas. Portas positivas na sua mente começam a ser abertas. E ali você começa fechando as portas que não prestam, abrindo as portas boas. Pensa que não, a sua mente está totalmente equilibrada. Você começa a olhar para a sua vida e enxergar a luz no fim do túnel. Você começa a olhar para você e enxergar a expectativa. Eu posso vencer, Deus é comigo, eu posso dar a volta por cima. Pensa que não, você vê a palavra de Deus se cumprindo na sua vida, você crescendo na fé, você fazendo a diferença, você frutificando para o reino de Deus. Agora não esqueça, não é do dia para a noite. Comece a encher a sua mente com as coisas de Deus. Comece a seguir a orientação que Deus passou para o Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, tá bom? Eu quero nesse momento fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé. Eu quero orar a Deus pela sua mente, eu quero orar a Deus para que Ele possa entrar no seu íntimo e fazer uma limpeza completa. Você crê no poder da oração? Elton, eu creio. Ótimo, então nós iremos unir a nossa fé nesse momento e eu tenho certeza que Deus irá fazer o milagre. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Eu entro crendo que o Senhor está ouvindo esta oração, este clamor. Pai, nós temos que ocupar a nossa mente com as coisas boas, encher as nossas mentes com as coisas de Deus. A tua palavra nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pai, esta pessoa é uma escolhida do Senhor, é um escolhido do Senhor. E ela, ultimamente, a mente tem, de uma certa forma, se levantado contra ela, levando ela a acreditar que ela não vai vencer na vida. Mas ela entendeu que, a partir de hoje, ela precisa lutar contra esse sentimento. Ela irá começar a ocupar a mente dela com as coisas boas, com os ensinamentos do Senhor. Ela irá seguir a orientação que o Senhor passou para o Josué no passado, que era não apartar da boca o livro da lei, os ensinamentos bíblicos. Ela precisa conhecer as Escrituras Sagradas, ela precisa guardar dentro de si tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Espírito Santo, faça uma obra completa na vida desta pessoa. Como ministro do teu evangelho, Pai, eu vou usar a autoridade que o Senhor tem me dado e eu repreendo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu falo mal, você não pode agir na vida dessas pessoas. Pega tudo o que é teu e bata em retirada agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Venha, meu Deus, abençoar a vida desse homem, a vida dessa mulher, e que ela entenda, meu Senhor, que é um processo. A vereda do justo, a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que ela entenda, meu Pai, que é necessário um processo e que esse processo, meu Deus, ela possa permanecer firme até o final, para que ela possa desfrutar verdadeiramente, meu Pai, daquilo que o Senhor tem para a vida dela. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor está operando. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor está fazendo o sobrenatural na vida desta pessoa. Eu abençoo, meu Pai, a vida desse homem, a vida dessa mulher, esta casa, esta família, o lar, a vida dos filhos. Eu abençoo em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e glória a Deus.